O garoto andando na chuva, parecendo de coração partido, é Ayato, não porque ele foi rejeitado pela sua paixão 18 vezes, mas porque a chuva o lembra de um evento triste que aconteceu no seu passado. Não importa quanto a chuva caia, ainda assim não consegue preencher o vazio em seu coração. Quando Ayato chega a uma bifurcação na estrada, o espaço começa a mudar. Um garoto passa correndo por ele, mas ele finge não ver nada e continua andando. Atrás dele estão duas crianças que parecem protagonistas, uma com cabelo azul e outra com cabelo vermelho. Ayato então embarca em um trem. De repente, um homem corre para a frente do carro, murmurando que encontrou algo e quer mudar o mundo podre em que vive. Sua mão começa a pegar fogo, assustando todos ao seu redor. Acidentalmente, chama a atenção das duas crianças e de Ayato. Na cena onde o louco que manipula o fogo está, há uma menina que não conseguiu escapar a tempo. Ele pergunta se ela acredita que o Divine Gate existe. Vendo a garota confusa e incerta se esse cara está ou não drogado, o usuário do fogo começa a esclarecê-la. Nos tempos antigos, quando os três mundos se fundiram em um, eles concederam aos humanos 6 poderes sobrenaturais. Desde então, aqueles que realmente as usam foram convocados pelo Divine Gate, o lugar onde todo desejo se torna realidade. Ele insiste que não está drogado e que isso é um conto de fadas. Em resumo, esse cara quer que aqueles sem poderes venerem pessoas com poderes como ele. Um homem que tenta fugir é imediatamente transformado em cinzas. O usuário de fogo mata sem piscar e até sorri porque acha que é a coisa certa a fazer. Quando ele está prestes a atacar a garota, Ayato avança. Está claro que ele também tem poderes em sua mão. O usuário de fogo o chama de vigilante e lança fogo contra ele, mas Ayato o bloqueia com água. Quando o usuário de fogo avança para atacar, Ayato transforma a água em sua mão em uma lâmina e corta o lunático no estômago. Naquele momento, as duas crianças aparecem. A garota de cabelo azul se identifica como alguém do Conselho Mundial e diz que quer prender Ayato, mas antes que possa agir, um anúncio soa. Nontron entrou na fase inicial de criação da zona. Um campo de batalha virtual é formado para Ayato e as duas crianças, mas Ayato não luta e decide sair. O garoto de cabelos vermelhos avisa Ayato que se ele deixar as coisas assim e for embora, estará violando uma lei chamada Lei de Propriedade do Driver. Ayato responde calmamente que não tem um driver. No entanto, a menina de cabelo azul diz a de cabelo vermelho para cuidar primeiro do usuário de fogo, já que ele está gravemente ferido. Neste ponto, descobrimos o motivo pelo qual Ayato odeia andar na chuva. Está relacionado com a morte dos seus pais. O garoto misterioso reaparece na frente de Ayato e o avisa que o portão divino sempre apareceu diante dele, mas ele nunca soube como aproveitá-lo. Na academia do Conselho Mundial, o incidente no trem foi relatado para toda a escola. As duas crianças são acidentalmente elogiadas por todos por terem pego o criminoso. Ambos correm para o elevador, também se perguntando sobre a identidade de Ayato. Assim que saem do elevador, a garota de cabelo azul desafia o garoto de cabelo vermelho para uma corrida. O garoto de cabelo vermelho ainda não acredita que Ayato não possui um driver, enquanto a garota de cabelo azul apenas sentiu um olhar mortal de Ayato. Em seguida, eles correm para um estádio onde aparece uma besta espiritual chamada Bom. Ela verifica as imagens de segurança do incidente no trem. Ao revisar o vídeo, a garota de cabelo azul sente dor nos olhos de Ayato e pensa que ele viu o portão divino. No entanto, o menino de cabelos vermelhos ainda descarta isso como tolice e fantasia. Neste ponto, descobrimos que o garoto de cabelo vermelho é Akane e a garota de cabelo azul é Midori. Midori acredita que Akane está mentindo para si mesmo porque se ele não acreditasse no Divine Gate, por que teria se juntado a este lugar em primeiro lugar? Ao mesmo tempo, no conselho, é revelado que o agressor era um demônio que veio ao mundo humano para assinar um contrato de trabalho 2 anos atrás. Ele também é um vigilante. A razão para seu ataque pode estar relacionada a um transtorno psicológico causado por sua incapacidade de se adaptar ao ambiente humano. A pessoa de cabelos brancos designa uma garota chamada Trish para determinar a punição para ele com base no que ele fez. Quanto a Ayato, ainda não o identificaram. A pessoa de cabelos brancos quer encontrá-lo e recrutá-lo para a academia. A maioria das pessoas não gosta da intenção assassina que Ayato exala, mas a pessoa de cabelo branco os tranquiliza, então todos concordam em seguir em frente. Na escola que Ayato frequenta, sua personalidade fria significa que até sua comida tem que ser fria.
Colocar gelo no lamen é realmente impossível de salvar. Olhando ao redor, é claro que Hayato está isolado na escola. Há um boato de que foi ele quem matou os próprios pais. As pessoas baseiam seu julgamento em alegações infundadas e rotulam Hayato como um monstro. Hayato é alguém que odeia a chuva, mas deseja que a chuva fique cada vez mais forte. Ele quer que se transforme em um dilúvio que varra tudo. Mas ainda assim não consegue extinguir o fogo do ódio que arde dentro dele. De volta à academia, Akane e Midori vão encontrar seu mestre. Akane fala arrogantemente e acaba sendo punido por seu mestre. Ambos foram chamados por causa do assunto relacionado ao Hayato. O mestre de Akane revela que Hayato será o companheiro de equipe deles no futuro. A academia lhe enviou uma carta de recrutamento, mas ele a rejeitou, então eles agora têm a tarefa de persuadir Hayato a se juntar à academia. Como o espírito da água já tomou uma atitude, eles precisam se apressar. Ao ouvir o nome de Hayato, Akane sente que soa familiar. De acordo com seu mestre, há 4 anos, Hayato agitou a mídia quando assassinou seu próprio pai. Quanto ao Hayato, ele encontra o espírito da água. Esta não é a primeira vez que ela vem aqui. Assim como nos convites anteriores, sua resposta ainda é não. No entanto, o espírito da água acredita que pode salvá-lo. Então ela quer que ele venha para a academia e tente uma vez. Depois disso, Hayato vai encontrar Arthur, o diretor da academia. Arthur vai direto ao ponto e dá a Hayato um dispositivo chamado Driver. Este driver foi especialmente projetado apenas para ele. Segundo Arthur, o poder de Hayato está atraindo forças ainda maiores para convergir em um só lugar. Se ele encontrar inimigos fortes sem um driver para apoiá-lo, será difícil ele sobreviver, mas Hayato recusa e vai embora. Arthur diz que essa é a verdade, e se Hayato quer saber essa verdade, deve voltar para vê-lo. Ao sair da sala, Hayato encontra Akane e Midori novamente. Claro, eles estão lá para recrutá-lo para a academia. Também descobrimos que na academia, os estudantes são chamados de vigilantes em vez de apenas estudantes. Midori convida Hayato para visitar a academia, mas Akane vai direto ao ponto, ou Hayato entra ou não. Hayato responde vagamente e se afasta. Midori menciona caminho divino e tem certeza de que Hayato já ouviu. Hayato confirma que já ouviu muitas vezes, mas não tem desejo que o leve a procurá-lo. Nesse momento, Akane volta a falar alto. Ele diz que ouviu sobre o caso de Hayato, mas não se importa se é verdade ou não, ele só quer saber que tipo de pessoa Hayato realmente é. Em resposta a esse comentário direto, Hayato diz diretamente que foi ele quem agiu contra seus pais. Então se afasta. A chuva pesada continua a cair. O misterioso garoto de antes aparece novamente. Hayato pergunta o que ele quer, mas o garoto apenas sorri. Ele sabe que Hayato é um mentiroso. Hayato diz que os matou, mas isso não é verdade. Ele não consegue comer comida quente porque seus pais nunca cozinharam para ele. Por fora ele parece frio, mas por dentro é extremamente carente. Como o garoto sabe, porque ele presenciou tudo. Há 4 anos Hayato realmente tinha uma família, mas seus pais amavam mais o irmão mais novo do que ele. Não era apenas favoritismo típico, seus pais construíram um depósito separado apenas para isolar Hayato do resto da família. Suas refeições não eram nada além de sopa e pão, nada diferente de estar na prisão. Hayato vivia seus dias solitários assim. Em um dia tempestuoso, sua comida foi comida por um cachorro de rua. Ele não se importou e deu. De repente, seu irmão mais novo apareceu. Ele sabia que Hayato queria gritar. Ele sabia que Hayato queria matar aquelas 2 pessoas. Ele podia sentir a profunda frieza dentro do coração de Hayato. Ele podia salvar Hayato, mas não queria. Ele queria que Hayato se afogasse em desespero. E o menino viu tudo. Enquanto isso, Arthur tocou o caminho divino e quando ele atravessa, o mundo do outro lado é nada além de apocalipse. O fogo vermelho ardente nos traz a história de Akane. Quando ele era pequeno, adorava ver seu pai treinar. O fogo de seu pai espalhava calor para ele. Aquele mesmo fogo de seu pai era a luz que ajudou o jovem Akane a encontrar seu próprio caminho, o caminho que seu falecido pai nunca conseguiu trilhar. Acordando de um sonho, Akane encontra Midori e o espírito da água novamente. O espírito da água quer espirrar água nele para acordá-lo, mas ele se irrita e vai embora.
As palavras de Ayato daquele dia ainda o incomodam muito simplesmente porque Akane considera a família tudo, enquanto Ayato a despreza. Além disso, os dois são como fogo e água, fundamentalmente incompatíveis. No escritório do diretor, Arthur encontra um homem parecido com um palhaço chamado Loki, que prepara uma xícara de café para Arthur. Ele veio porque ouviu que Arthur está prestes a recrutar mais membros para a academia. Seja o que for que interessa a Arthur, Loki também se interessa. Depois de dizer isso, ele sai. Enquanto isso, Ayato costuma alimentar animais de rua com pão e leite. Nesse momento, o menino misterioso aparece novamente, continuando a atacar os medos de Ayato. Pão e leite são coisas que trazem de volta seu passado doloroso. O menino diz que qualquer coisa que pertence ao passado, não importa o que você faça, não pode ser mudada. Quando o menino sai, o grupo do Espírito da Água vem procurar Ayato novamente. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, Midori intervém para convidá-lo para a academia. Ela percebe que os gatos realmente gostam do Ayato, mas ele apenas supõe que eles ficam por perto porque ele os alimenta. A língua solta de Akane entra em ação novamente, dizendo que, se Ayato não gostasse dos gatos, ele não os alimentaria. Ele só os alimenta porque gosta deles. Ele argumenta que quando alguém trai as expectativas do próprio coração, é 100 vezes pior. Mas o Espírito da Água não vê isso como traição. Todos têm um lado gentil, mas isso não significa que sempre podem ser bons. Ela acredita que ninguém pode sempre se controlar, muito menos quando ainda são crianças. Vendo todos esses estranhos vindo até ele para convidá-lo, Ayato pergunta se ir até lá realmente mudará alguma coisa. Midori se pergunta o que ele quer mudar, mas ele permanece em silêncio, o que a preocupa muito porque ela já passou por algo semelhante. Ayato ainda não responde, fazendo Akane perder a paciência e sair furioso. Bon aparece e aponta que o temperamento de Akane será sua fraqueza. Olhando em volta, Akane finalmente percebe que um lugar decadente como este ainda existe nesta cidade. Ele pensou que o conselho tinha reestruturado tudo. A razão pela qual ele entrou na academia é por causa de seu falecido pai, que foi elogiado como o gênio do santo e tinha poder maior do que o conselho. Mas um dia, em uma missão, ele morreu. O conselho alegou que foi um acidente de laboratório, mas Akane não acredita nisso. Ele está determinado a descobrir a verdade que o conselho está escondendo. De volta a Ayato, Midori espera que ele entenda Akane, uma pessoa que perdeu um pai que admirava, não consegue se controlar facilmente. Ayato acha que é porque ele matou seus pais, mas Midori não acredita que ele fez isso. O Espírito da Água simpatiza com o sofrimento de Ayato e diz que o verá na próxima vez antes de partir com Midori. O garoto misterioso aparece novamente. É difícil aceitar, mas ele precisa dizer isso. Ele vê que a natureza curiosa de Akane é igual à de Ayato, então Ayato deve ir atrás dele. Seguir Akane pode ajudá-lo ou não, mas certamente mudará algo. Se ele ficar em silêncio, então nada nunca vai mudar. Quanto a Akane, ao andar pelos becos, uma criança mendiga se aproxima para pedir dinheiro. Ele está prestes a dar um pouco, mas então se lembra do que disse a Ayato mais cedo e para. Ele pergunta onde estão os pais do menino, e o menino diz que estão ocupados. Quando Ayato chega, o menino ignora Akane e corre direto para ele. Acontece que eles se conhecem porque Ayato frequentemente traz comida para ele. Hoje Ayato não trouxe nada, então diz que vai levar o garoto para comer. Akane pensa que Ayato apenas gosta da sensação de fazer isso e é por isso que ele faz. Desta vez, Ayato não fica em silêncio e responde: "Você não acabou de tentar fazer a mesma coisa?" A própria lógica dele o atingiu de volta. Akane muda de assunto e pergunta por que os pais do garoto o deixam mendigar em vez de cuidarem dele. Ele ainda não viu a vida, então não entende a natureza do mundo. Cada lar, cada flor, cada vida é diferente. Se todos fossem felizes e prósperos, o Batman não estaria livre todas as noites para sair por aí batendo em criminosos. Akane ainda se recusa a ouvir e diz que vai procurar os pais do garoto. Ayato diz: "E depois? Fazer eles mandá-lo para a escola por 12 anos só para ele acabar de coração partido por causa de uma garota?" A guerra de palavras deles é temporariamente interrompida quando um motorista de patrulha começa a circular pelo bairro. De repente, Loki começa a mexer com um robô, que inesperadamente se transforma em modo de combate e começa a atacar todos por perto. Akane entra em contato com o conselho, mas eles afirmam que não há nenhum motorista com defeito no momento.
Só depois que você enviou o vídeo é que eles enviaram reforços. Com medo, a criança mendiga correu para dentro de uma casa, mas o motorista sentiu o movimento e atacou, prendendo a criança sob os escombros. Naquele momento, o pai mancou até a cena. Ele queria salvar seu filho, mas sua perna não permitia. Akane apenas ficou lá gritando com ele para salvar seu filho. Mais tarde, o conselho disse que a área tinha sido reconstruída, e então uma arena de batalha apareceu. Midori também chegou para ajudar. Akane disse a Ayato para ir embora e apagar o fogo primeiro, depois entregou-lhe o driver. Ayato pegou e correu. Naquele momento, Akane e Midori ativaram seus próprios drivers. O de Midori era uma lança e o de Akane era um par de luvas. Lá fora, Ayato também usou seu driver como uma espada. Com apenas um golpe, ele criou uma tempestade para extinguir o fogo. Depois de lidar com o robô, Akane e Midori saíram para resgatar o menino. Não está claro se Akane tinha algo errado com os olhos, mas ele correu para questionar o pai do menino sobre por que ele não salvou seu filho. Ayato teve que fazê-lo voltar à razão. A perna aleijada foi resultado de uma explosão de gás, que fez o pai desenvolver uma fobia de fogo e medo inconsciente. Embora ele soubesse que precisava salvar seu filho, aquele medo inconsciente o dominou, tornando-o incapaz de agir. Ayato entendia bem isso porque lhe fora ensinado quando era jovem. Ouvir a voz do filho tirou o pai do transe. Ele tentou rastejar em direção ao seu filho, mas a criança agora temia o pai por causa do incidente. O pai pediu desculpas repetidamente. Vendo isso, 1 ou 2 neurônios finalmente se acenderam no cérebro de Akane. Ele aconselhou o menino a se aproximar do pai. Se ele deixasse o medo vencer agora, ele se arrependeria pelo resto da vida. Ayato também encorajou o menino, e a criança correu em direção ao pai. O misterioso rapaz reapareceu ao lado de Ayato e começou a desmontar seu raciocínio. Uma pessoa com boa consciência não é necessariamente uma boa pessoa, porque, em momentos de inconsciência, ainda pode fazer coisas ruins. O rapaz sabia que a consciência de Ayato era pura, mas há muito tempo tinha sido manchada por aqueles que o abandonaram. Ele revelou que naquela família não foi apenas Ayato que foi traído, seu irmão mais novo também foi. Ayato então lembrou-se daquele dia chuvoso, quando tudo o que ouvia eram os gritos de seus pais. Quando ele chegou lá, eles já estavam mortos, e seu irmão mais novo estava parado na chuva, deixando o sangue escorrer. Seu rosto estava completamente sem emoção, enquanto olhava para Ayato, se despedia e ia embora. Ayato correu atrás dele, e quando segurou a mão do irmão, ele viu o Divine Gate. No final, ainda assim, ele não conseguiu segurar seu irmão. De volta ao presente, Ayato decidiu entrar na academia. Arthur ficou radiante ao receber 2 boas notícias de uma só vez. Primeiro, Ayato havia chegado à academia. Segundo, ele havia encontrado a chave para abrir o portão divino, que também os levaria até lá. Todos estavam empolgados porque cada um deles tinha algum mistério não resolvido. Depois que os 3 saíram, Arthur chamou Locke e outro homem chamado Oz. Oz parecia ter a capacidade de ler pensamentos, então ele já sabia sobre a chave para o Divine Gate. Oz tinha certeza de que o conselho se oporia a isso, mas Arthur disse que não estava propondo, era um aviso. Quer eles se opusessem ou não, ele ainda tomaria medidas. Locke foi junto com Arthur enquanto Oz não estava tão claro. No entanto, ao ver a expressão determinada de Arthur, Oz concordou em segui-lo e prometeu ajudá-lo a todo custo. Arthur então saiu para organizar uma reunião. Em outro lugar, Midori estava treinando mais intensamente do que o habitual. Alto e o garoto misterioso assistiam de longe. O menino revelou que Midori estava lutando entre sua mente inconsciente e consciente. Em seu coração, ela só queria se tornar mais forte. Ela continuou atacando mesmo depois que o tempo acabou, só parando quando um professor apareceu. Naquela noite, a academia realizou uma festa de boas-vindas para Otto. Midori trouxe comida para ele, mas ele recusou porque não conseguia comer comida quente. Seu coração sempre rejeitou o calor. Era porque ele temia que, uma vez entendidos a bondade e o conforto, não conseguiria resistir a desejá-los novamente. Naquele momento, um colega de classe acidentalmente quebrou um copo de água, interrompendo os pensamentos de Otto. Mais tarde, essa mesma garota se aproximou dele e perguntou por que ele estava procurando o portão divino. Otto não quis responder, mas Midori entrou na conversa. Quando a festa terminou, apenas Midori e Akane ficaram para limpar, já que Midori jogou pedra, papel, tesoura e disse que quem perdesse ficaria para limpar.
Apenas Midori perdeu, então Akane teve que ficar e ajudá-la. Ele se perguntou por que ela sempre corria tanto e queria ser a primeira. Foi então que Midori começou a contar sua história. Quando era criança, Midori tinha uma amiga muito próxima, e as duas frequentemente iam a festivais de verão juntas. Eles também tinham ouvido histórias sobre o Portão Sagrado. Naquela época, Midori não tinha nada que desejasse, mas sua amiga desejava apenas que a amizade delas durasse para sempre. Midori prometeu isso à sua amiga também. No entanto, Midori não tinha ideia de que apenas uma promessa cegaria seu coração. À medida que cresciam, Midori e sua amiga continuaram próximas. No início do ano letivo, Midori ainda era muito tímida, mas aos poucos fez mais amigos e a distância entre ela e sua amiga de infância começou a aumentar lentamente. Então, durante o festival de verão daquele ano, Midori e seu novo grupo de amigos fizeram planos de ir juntos, e ela também queria convidar sua antiga amiga. Enquanto caminhavam para casa juntas, Midori a convidou, mas sua amiga não queria conhecer ninguém além de Midori. Ela só queria Midori e queria ser a número 1 no coração dela. A amiga lembrou-a da promessa que haviam feito quando crianças. Midori hesitou, desapontando sua amiga, que então se afastou. Naquela noite, Midori mandou uma mensagem para se desculpar, mas sua amiga disse que não iria ao festival de verão. Ela disse que iria ao lugar para fazer seu desejo. Quando Midori perguntou onde, não houve resposta. E então, o dia do festival chegou. Enquanto aproveitava o evento, Midori ouviu notícias de um desaparecimento na montanha próxima. Sentindo que algo estava errado, ela correu para lá. A área estava cercada pela polícia. Midori forçou a entrada e chegou à beira de um penhasco. E então, uma luz apareceu atrás da montanha. Não era o sol, era o portão sagrado que havia aparecido. Midori viu isso pouco antes de desmaiar. Desde aquele dia, ela nunca mais viu sua amiga. E a razão pela qual Midori precisava encontrar o portal sagrado era porque acreditava que sua amiga estava do outro lado dele. Alto também ouviu a história de Midori. Enquanto isso, do lado de Arthur, a reunião foi realizada. Após anunciar o horário para a busca do portal sagrado, a maioria concordou com ele. Então a reunião terminou rapidamente. Na manhã seguinte, Alto começou seu treinamento. O garoto misterioso apareceu novamente para mirar na psicologia de Alto. Ele acreditava que Alto estava hesitando em fazer seu desejo. Se Alto encontrasse seu irmão mais novo, ele não saberia o que fazer. Alto não queria encontrar o portão sagrado, mas o garoto discordou. Se ele não queria encontrá-lo, por que veio para a academia? Midori e Akane observaram de longe, achando que Alto era um esquisito falando sozinho. Midori então arrastou Akane para a biblioteca para aprender sobre o caso de Alto. Mas quando digitaram seu nome, o sistema de segurança foi ativado e negou acesso adicional. Lá onde Arthur estava, ele também recebeu a notificação, mas estava mais focado no mais novo protótipo do motorista automático que estava em desenvolvimento. Todos os membros do conselho estavam presentes para observar, embora uma pessoa não aparecesse há dias. Arthur não se importava e deixava o cara fazer o que quisesse. Após terminar seu treinamento, Alto voltou para casa para se preparar para a escola. Hoje ainda havia um drone de vigilância seguindo-o. A pessoa que monitorava Alto era um membro do conselho, que acreditava que Alto havia matado seu pai e estava tentando encontrar provas para prendê-lo. Quando ele chegou na escola, Midori e Akane perguntaram a Alto se ele tinha alguma conexão com o conselho. Alto perguntou por que eles estavam investigando ele. Embora Akane tivesse boca suja, ele era na verdade bondoso. Ele só queria ajudar Aoto de alguma forma, por isso tentou investigar o passado de Aoto. Midori apresentou a Aoto a plataforma de mídia social da escola, onde ele poderia escrever o que quisesse e postar. Claro, Aoto não tinha interesse e se afastou. Os dois correram atrás dele. Naquele momento, Midori recebeu uma mensagem de alguém chamado Blue Stray Cat, que era conhecido por ter um jeito de acessar informações confidenciais do conselho. Akane suspeitava que fosse um hacker, mas Midori ainda clicou para ver os detalhes. Apenas algumas pessoas conseguiam acessar informações confidenciais, então eles precisavam obter o cartão de acesso daquela pessoa. E assim, os dois foram até o quarto do Espírito da Água para buscar. Depois de um tempo, conseguiram encontrá-lo justamente quando o Espírito da Água retornou. Sem opções, Midori teve que tirar seu bolo favorito para atrair o Espírito da Água. E enquanto ela o distraía, Akane conseguiu pegar o cartão de acesso. Depois de usá-lo, eles conseguiram acessar informações sobre Aoto.
Enquanto investigavam, ficaram chocados ao descobrir que o caso de Aoto estava conectado ao incidente do Natal Azul. Há 2 anos, 2 assassinos armados mataram 666 pessoas inocentes, e os suspeitos ainda não foram capturados. Uma testemunha testemunhou que um dos assassinos era um garoto loiro empunhando uma faca feita de água. O nome de Aoto apareceu na lista de suspeitos, mas não havia provas. Não só foi suspeito de matar os pais, mas também acusado em um caso de assassinato em massa. Sua sorte realmente não poderia ser pior. Assim que Midori tentou acessar mais dados, foi necessário um nível de autorização mais alto. Nesse momento, os dois foram descobertos. Akane percebeu que a pessoa era Biru, um membro da equipe de Arthur. Enquanto isso, Aoto recebeu outra mensagem do gato azul abandonado, que disse saber quem Aoto realmente era e queria que o Natal Azul acontecesse novamente. Aoto seguiu a localização para encontrá-lo. De volta ao incidente do Natal Azul, aconteceu em uma noite de Natal como qualquer outra. De repente, todo um centro comercial foi tingido de azul, e Aoto apareceu de cima. Quando um guarda se aproximou, Aoto o cortou mortalmente com um único golpe. Então, Aoto começou uma matança. Ele usou gelo para bloquear a fuga de todos, e enquanto estava perdido na sede de sangue, uma pessoa caminhou destemidamente em sua direção. Aquele garoto admirava como Aoto matava sem pestanejar. Aoto então cortou a boca do garoto e o levou como um camarada. Os dois continuaram o massacre. Na época, Biro e seu pai também estavam presentes. Quando Aoto os notou, o pai de Biro se sacrificou para salvar seu filho. Por sorte, ou talvez por azar, Arthur chegou a tempo de salvar os sobreviventes. De volta ao presente, Biru só tinha identificado Aoto, enquanto ainda não tinha encontrado o outro suspeito. Ele tinha certeza de que o garoto de cabelo loiro e olhos azuis era Aoto, mas Akane não acreditava que Aoto fosse o culpado devido à falta de provas. Biru pediu aos dois para ajudá-lo a descobrir a verdade, mas Akane só queria ajudar a provar a inocência de Aoto. Biro verificou as câmeras de vigilância, mas a transmissão foi cortada. Midori, no entanto, sabia a localização de Aoto através do celular dele. Eles o encontraram nas ruínas do shopping center onde o Natal Azul havia acontecido. Enquanto isso, Aoto encontrou o gato de Rua Azul. O homem estava entusiasmado por ver Aoto novamente, mas Aoto não se lembrava de quem ele era. O homem explicou que após ser capturado, ele tinha sido submetido a muitos experimentos, mas ele esperava pelo dia em que Aoto iria reaparecer. Ele sentiu que Aoto havia mudado muito. Seus olhos brilhavam, sua aura era gentil, não a versão fria e sem emoção que costumava ser. Nesse momento, Biru chegou. Ele reconheceu o homem como o gênio do santo, Ginger. Midori também percebeu que ele era o gato azul errante que havia lhe enviado mensagens. Sabendo que Ginger tinha informações, Biru insistiu em obrigá-lo a falar. Ginger convocou um enxame de motoristas, zombando deles por ousarem se opor ao gênio do Sen. Biru foi cercado e teve que pedir ajuda ao grupo de Akane. Os 4 se separaram para lidar com a situação. Aoto avançou para lutar contra Ginger. Após alguns choques de espada, Ginger percebeu que este não era o Aoto que ele conhecia antes. Ele sentiu como se tivesse confundido seu amante e perdeu o interesse em brincar. Ginger então convocou o motorista protótipo para lutar contra Aoto. Como ainda estava em testes, teve muitas falhas. Aoto facilmente cortou sua máscara de controle para desativá-lo. Ginger aproveitou a oportunidade para fugir e chamou Aoto de número 2. Biru queria que Aoto confessasse a verdade sobre o Natal Azul. Aoto estava prestes a assumir a responsabilidade, mas Akane interrompeu. Se você não fez isso, não assuma a culpa. Nesse momento, o driver reativou. Após escanear o ambiente, reconheceu Aoto como seu mestre. Midori então sugeriu tirar uma foto de Aoto e do novo membro para postar nas redes sociais. Assim que foi carregado, o espírito da água imediatamente curtiu a postagem e desta vez Aoto sorriu. De longe, o irmão mais novo de Aoto tinha observado tudo. Nos dias seguintes, o grupo de Aoto foi levado para uma zona abandonada para treinamento. De acordo com Bon, era um lugar que o conselho não podia monitorar. Quando chegaram, a área estava tão desolada que a grama selvagem havia crescido por toda parte. Akane se perguntou se isso era uma sessão de treinamento. Por que não havia supervisão? Nesse momento, um garoto chamado Jinji também chegou e disse a Akane que se ele não gostasse, poderia simplesmente ir para casa, o que levou os dois a discutirem novamente.
Pouco depois, a equipe de Jinji também chegou. Havia Hikari, e esta era Yukari. Yukari parecia bastante interessada em Alto. Assim que ambas as equipes se reuniram, eles se dirigiram para a área abandonada. Lá, o grupo encontrou uma pessoa usando uma máscara de cavalo. Pensando que era um engano, eles a ignoraram. Mas quando ela disse que era sua supervisora, eles finalmente pararam. Ela tirou a máscara e se apresentou como Beth, do time de Arthur. Jinji, ansioso para começar o treino, pediu a Beth para começar imediatamente, então ela lhes deu uma missão na hora. O grupo se dividiu em duas equipes para encontrar o caminho até o ponto de encontro que ela designou. Em seguida, começaram a se separar. Ao entrarem na floresta, encontraram Biru e outra pessoa. Este foi o primeiro desafio deles. O homem se chamava Peleu, e eles tinham que derrotá-lo em uma luta 1 a 1. Um ringue de sumô foi montado, e o grupo teve que lutar contra Peleu para seguir em frente. Animada, Akane tirou a camisa e correu para lutar. Vendo os dois sem camisa e animados, Midori pensou que logo se dariam bem. Os meninos se tornam amigos depois de uma boa luta. Ela olhou para Otto e viu que ele também estava tirando a camisa, preparando-se para lutar. No segundo round, a equipe de Alto teve que passar por um desafio de perguntas de verdadeiro ou falso. A pergunta era, se o senhor Virus e um canhão jogassem pedra, papel, tesoura, o que ele escolheria? Akane escolheu pedra e foi imediatamente jogada na lama. Aoto respondeu corretamente, o senhor Virus não lançaria nada. Enquanto lavava o rosto, Akane olhou para a pulseira que seu pai lhe dera. Ele sempre esteve atrás dos traços daquela chama. Não importava quanto tempo passasse, aquela imagem ardente estava gravada profundamente em sua memória. Um som de estalo atrás dele fez Akane se virar assustado. A garota também entrou em pânico e caiu em uma árvore, e na pressa, Akane também caiu no rio. Apesar de sua própria situação, ele primeiro perguntou à garota se ela estava bem. Ao ver que a garota riu, os dois então se sentaram e conversaram. Quando ela viu o colar, a garota soube que Akane o valorizava profundamente, é claro, porque era uma lembrança de seu pai. A menina deu a Akane uma escolha. Entre este colar e seus amigos, o que ele escolheria? Akane achou que era uma comparação injusta. A menina estava com inveja de Akane porque ele tinha algo precioso para proteger. Naquele momento, Akane e Alto chegaram juntos, e a menina ao lado de Akane desapareceu repentinamente. Ela e um grupo estavam escondidos nos arbustos para observar o grupo de Aoto. Enquanto isso, o conselho também estava monitorando o grupo de Aoto. Alguns membros não estavam satisfeitos com os métodos de treinamento de Arthur, dizendo que parecia mais uma sessão de brincadeiras do que um treinamento real. Quando o sol se pôs, o grupo de Alto chegou ao ponto de encontro. O time de Jinji chegou logo depois, mas ele convidou todos para tomar um banho primeiro. Vendo que Akane tinha algo em mente, Alto perguntou sobre isso. Contou-lhe sobre seu encontro com a misteriosa garota na floresta. Após descansar, todos se reuniram para uma reunião. Eles também não entendiam o significado deste treinamento, e nem mesmo Badi sabia. Ela transmitiu as palavras de Arthur. Cada escolha traz suas consequências. Então ela deu outra missão para ambas as equipes desta vez. Eles tinham que encontrar o caminho para um posto de gasolina durante a noite. Ao longo do caminho, eles encontraram um grupo de homens besta. Um deles se transformou em um bode e investiu contra eles. Midori percebeu que essas criaturas eram chamadas de segundos seres, que buscavam poder superando fronteiras de espécies para alcançar o portão sagrado. Normalmente, de acordo com Midori, elas não eram tão agressivas. Mas como a missão deles era chegar ao posto de gasolina, decidiram recuar. No caminho, Akane foi separada do grupo pela garota da floresta. Ao se aproximarem do posto de gasolina, Alto percebeu que Akane estava desaparecida, então ele e Midori voltaram para procurá-la. Na reunião do conselho, Tris sugeriu chamar reforços, mas Arthur disse que como Badi estava lá, não havia com o que se preocupar. Tris continuava preocupada, com medo de que as crianças não aguentassem até Badi chegar. Oz e Loki também vieram observar. Enquanto isso, Akane ainda estava na defensiva. Ele não queria atacar os outros sem motivo. A garota estava mirando seu colar. Ela então se transformou em uma forma de fera e atacou novamente. Felizmente, Aoto e Midori chegaram para ajudar, mas o grupo da garota já tinha cercado os três. Alto disse a Akane que se ele tinha algo a dizer, deveria dizê-lo antes que se tornasse algo que não pudesse mais ser dito. Akane então tentou iniciar uma conversa com a garota. Ele queria compreendê-la melhor para poder ajudá-la, mas a garota não se importou e derrubou-o. Ela acreditava que ele nunca entenderia pessoas como ela.
Quando ela estava prestes a atacar Akane para roubar seu colar, o grupo de Badi chegou para resolver a situação. Eles eliminaram impiedosamente o segundo grupo, o que chocou profundamente Akane. Loki percebeu que Arthur havia escolhido alcançar o portão sagrado através de um caminho de sangue. Tudo o que Akane podia fazer agora era ver a garota que ele queria entender morrer lentamente. Ela não o culpava. Esse era o caminho que ela havia escolhido. Akane só podia chorar impotente. Alto estava profundamente arrependido porque não era forte o suficiente. Tanto seu consciente quanto seu subconsciente queriam salvá-la, mas, infelizmente, ele simplesmente não era forte o suficiente. Na reunião do conselho dos membros seniores, Arthur deu a seguinte explicação. Da última vez que o portão sagrado se abriu, ele fundiu os 3 reinos juntos, lançando o mundo inteiro no caos. Isso aconteceu porque todos se importavam apenas consigo mesmos e com o próprio mundo. Um membro do conselho questionou o que Arthur faria a seguir, e ele simplesmente prometeu impedir que mais tragédias como o Natal Azul acontecessem novamente. A academia foi criada para que Arthur pudesse reunir os cavaleiros errantes mais talentosos para auxiliá-lo em sua jornada até o portão sagrado. Os membros seniores não interfeririam, mas alertaram Arthur que quanto maior o poder, maior o custo. Loki e Oz também assistiram à reunião de fora. Ao retornar à academia, Arthur reuniu os membros mais uma vez. Ele compartilhou seu plano e pediu o apoio deles. Claro, todos concordaram em segui-lo. Um membro perguntou o que Arthur pretendia fazer uma vez que chegasse ao portão sagrado. Arthur disse que devolveria este mundo à sua verdadeira natureza. O portão sagrado concederia um poder a qualquer um que o atravessasse. Um poder capaz de remodelar o mundo. Ele usaria esse poder para fazer o que deveria ser feito. Como não podia alcançar o portão sozinho, reuniu todas essas pessoas talentosas para ajudá-lo a chegar lá. Após a reunião, Birou veio ver o grupo de Aoto. Todos os 3 estavam correndo novamente, com Midori mais uma vez terminando em primeiro. Birou veio dizer que Arthur queria vê-los. Ele também mencionou o portão sagrado e como os desejos dos 3 estavam prestes a se tornar verdade. Depois que Midori e Akane saíram, o garoto apareceu novamente para encontrar Ayato. Ele perguntou se Ayato havia descoberto qual era o seu desejo. Ayato não tinha certeza se o desejo era real, mas, no mínimo, era melhor do que não fazer nada. O garoto ficou feliz que Ayato havia mudado e avisou que o caminho que ele estava prestes a seguir provavelmente estaria cheio de dor. Finalmente, ele perguntou a Ayato se ele queria mudar o passado ou o futuro. Antes que Ayato pudesse responder, ele foi ver Arthur. Arthur foi direto ao ponto. Ele convidou os 3 para se juntarem à jornada até o portão sagrado. Além deles, a equipe de Jinji e alguns outros membros da academia também iriam. Arthur se tornaria o rei deste mundo. Uma vez que o governasse, seu amigo traria felicidade a todos no mundo. Midori se perguntava quem era esse amigo. Descobriu-se que era o Papai Noel. Parecia um absurdo, mas Arthur acreditava firmemente que o Papai Noel existia assim como o portão sagrado. Enquanto isso, Oz ainda tinha dúvidas sobre as decisões de Arthur. Por outro lado, Loki, com sua atitude brincalhona, confiava em Arthur completamente. Ele conheceu Arthur quando ele era criança. Quando Arthur descobriu que Loki era um deus, ficou emocionado. Mas quando Loki perguntou se ele queria se tornar um deus, Arthur balançou a cabeça. Ele preferia ser um rei. Naquela época, o mundo estava no meio de uma guerra, provavelmente porque o rei atual era terrível. Se Arthur pudesse se tornar rei, ele traria paz ao mundo. Desde então, Loki ficou emocionado e decidiu servir Arthur porque o papel de um deus é servir ao rei. Quanto a Oz, ele já tinha saído e, junto com 4 motoristas, usou 4 armas para disparar diretamente no céu. O grupo de Ayato então saiu para pensar se deveriam seguir Arthur ou não. Eles estavam preocupados que o portão sagrado pudesse conceder um desejo apenas à primeira pessoa que o alcançasse, não a qualquer um que passasse por ele. No entanto, os espíritos estavam confiantes de que o desejo seria concedido a qualquer um que o alcançasse. Ao ouvir isso, Akane e Midori decidiram ir. Ayato ainda estava hesitante, mas o espírito da água conseguiu convencê-lo. Depois disso, todos se reuniram na academia, e Arthur apresentou Oz e Loki a todos. Oz veio do reino do dragão, enquanto Loki veio do reino divino. Quando Akane olhou para Oz, ele não parecia muito confiável, enquanto Loki aparentemente tinha feito algum tipo de acordo com Jinji antes. Após a reunião, todos tinham seus próprios problemas pessoais para resolver. Ayato encontrou o garoto novamente. Ele estava muito orgulhoso de Ayato.
No passado, Hayato só queria ser como uma sombra, sempre se escondendo e despercebido, mas agora ele desejava poder decidir por si mesmo o que deveria fazer. Ser indiferente como antes já não era uma opção. Naquele momento, o espírito da água veio ver Hayato novamente, e quando Hayato a chamou pelo nome, ela ficou muito feliz por ele finalmente ter aberto seu coração para ela. Deixando isso de lado, ela disse que Arthur queria encontrá-lo em particular. Assim que Hayato entrou, Arthur confessou que havia mentido. Ele queria devolver o mundo ao tempo em que o Papai Noel ainda podia trazer felicidade às pessoas, porque ele só queria retribuir ao Papai Noel. Quando Arthur havia perdido tudo, foi o Papai Noel quem lhe deu um novo começo. À primeira vista, parecia que ele estava desejando algo para si, mas não era o caso. A razão pela qual ele contou isso a Hayato foi porque sentiu simpatia por ele. Hayato tinha se sacrificado para proteger algo importante para ele. Ele sempre protegia seu irmão mais novo, assumindo toda a culpa. As pessoas se tornam mais fortes quando tem algo importante para proteger. Talvez esse seja nosso companheiro afim. Quando Arthur era criança, ele era sempre muito solitário. Ele nasceu no reino humano, mas não tinha ninguém para criá-lo. Ele sempre se sentia como se fosse o único a existir em um mundo vasto. Então o portão sagrado apareceu, e por curiosidade, o jovem Arthur passou por ele e foi levado para uma linda área chamada Reino Celestial. Mas o vazio em seu coração permaneceu. Então um garoto apareceu. O garoto ficou surpreso ao saber que Arthur era humano, que ele tinha sido abandonado e, coincidentemente, naquele dia era Natal. Então o garoto decidiu dar um presente a Arthur. Arthur perguntou quem ele era e o menino se apresentou como Papai Noel. Papai Noel então levou Arthur para sua casa para participar de uma festa, e os dois encontraram Lisa, a irmã mais nova de Papai Noel. A partir daquele ponto, os três tornaram-se amigos próximos. Voltando ao presente, após Hayato partir, Loki veio encontrar Arthur. Eles trocaram algumas palavras e então Loki pediu a Arthur que revelasse sua verdadeira razão para querer alcançar o portão sagrado. Arthur sussurrou para Loki e a expressão do deus trapaceiro parecia bastante satisfeita. Arthur então reuniu todos e gritou o comando de partida. Todos se reuniram no topo da academia para ouvir o discurso de Arthur. O objetivo de Arthur era destruir completamente o portal sagrado. Toda a dor no mundo originava-se daquele portal. Ele criou os três reinos, trouxe caos ao mundo, criou um mundo que apenas governantes poderiam entender e ocultou os segredos sujos das cidades. Ele acreditava que a paz atual não passava de uma fachada. Por isso, Arthur decidiu devolver o mundo à sua verdadeira natureza, de volta ao tempo antes de ser alterado. Depois disso, a área foi reconstruída e um portão apareceu, que Arthur abriu. Ao entrar, eles se encontraram em um espaço completamente diferente. Este caminho os levaria ao portão sagrado, mas antes de alcançá-lo, teriam que passar por muitos outros portões. Assim que passaram pelo primeiro portão, um palácio surgiu diante deles. No meio do caminho, Arthur imediatamente ordenou a todos que entrassem em modo de combate. Um enxame de drivers apareceu automaticamente e quem estava por trás disso era ninguém menos que Loki. Todos então lutaram juntos enquanto entravam no palácio. À espera deles estavam os deuses do norte que governavam o reino humano de cima. A equipe de Arthur estava bastante certa de que não conseguiriam derrotar um deus, então sua missão era atrasá-los. Arthur e o grupo de Eado continuaram a avançar. No caminho, a equipe de Gindi foi separada por um deus que controlava o fogo. Uma garota do grupo de Arthur tentou pará-lo, mas deixou cair sua arma e foi atacada. Pelo mal conseguiu resgatá-la e a levou até Arthur. O grupo de Gindi também entrou por outro portão. Infelizmente, a garota não sobreviveu aos ferimentos graves. Superando a dor, Arthur instou a equipe a continuar em frente. A equipe de Arthur não estava mais apenas ganhando tempo, mas sacrificando suas vidas por tempo, com cada membro caindo um por um. Beeroo e Triss foram separados quando passaram pelo portão. Oz, que estava do lado de fora, estava muito preocupado, mas não podia intervir. Em meio a essa luta desesperada, um jovem chamado Lance chamou sua atenção. Ele ainda tinha uma dívida para acertar com Arthur, então não podia cair aqui. Anteriormente, Arthur tinha encontrado Lance enquanto ele estava socando alguém. Naquela época, Arthur se declarou rei e o derrotou, porque um humano não podia derrotar seu rei. Arthur acreditava que um rei existia por causa da confiança de seu povo, e o povo recebia confiança de seu rei. Se um rei fosse traído por seu próprio povo, então seria a vez do povo trair o rei.
Arthur estava determinado a matar os deuses e se tornar rei, para provar que se um rei pudesse ser morto por seu próprio povo, então o contrário também deveria ser verdade. É por isso que ele convidou Lance para o time, com o único propósito de que Lance matasse Arthur ele mesmo. Portanto, Lance não tinha motivo para cair diante de um deus. Do lado de Arthur, ele encontrou Tris, que só conseguiu relatar a situação antes de desmaiar inconsciente. Midori estava horrorizada com os muitos sacrifícios, enquanto Arthur silenciosamente reconhecia que tudo era culpa dele, um fardo que ele tinha que carregar. O grupo continuou avançando, determinado a não decepcionar a confiança depositada neles. Enquanto isso, Loki havia voltado para o seu laboratório. Apresse-se para preparar um presente especial para Arthur. De volta aos portões, todos tinham desabado e apenas Lance e Biru permaneceram, mal se aguentando. Os deuses, no entanto, estavam intocados. Lance esperava enfrentar todos os 6 deuses, mas quando foi procurar as balanças, os deuses já tinham partido, pois seu pacto havia terminado. Sabendo que Arthur estava se aproximando do portão sagrado, Lance ficou emocionado, mas os deuses o alertaram de que isso era um erro. Do lado de Arthur, ele destruiu um portão para continuar avançando. Uma vez que passassem pelo campo gravitacional, chegariam ao portão sagrado. Quando Arthur tocou e abriu o portão, inesperadamente, um condutor o puxou para dentro. Este era um condutor especial que possuía todos os 4 elementos, e Arthur lutou muito antes de conseguir derrotá-lo. Assim que estava prestes a descansar, Loki apareceu segurando uma espada e se aproximando lentamente de Arthur. Loki retransmitiu as palavras de Arthur. Cada escolha tinha suas próprias consequências, mas desta vez as consequências foram bastante severas. Loki ainda deu a Arthur 2 escolhas. Primeiro, pegar a espada e se tornar seu rei. Ou segundo, deixar sua vida aqui. Lá fora, a equipe de Ayato estava lutando para descobrir como abrir o portão. Pouco depois, Lance chegou. Após ouvir a situação, Lance decidiu confiar em Arthur porque ele não era alguém que morreria tão facilmente. Assim que ele falou, o portão se abriu. Arthur pegou a espada de Loki e Lance pensou que eles tinham conseguido, mas para sua surpresa, Arthur o esfaqueou. Loki apareceu atrás de Arthur e o portão começou a se fechar com o chão desmoronando ao redor deles, fazendo o grupo de Ayato afundar profundamente na terra. Na superfície, uma torre começou a subir. Há muito tempo, um homem orgulhoso construiu uma torre que alcançava o céu, o lugar onde os deuses residiam. Naquela época, os deuses impuseram um castigo para ensinar à humanidade a importância de conhecer seu lugar. E agora, o território dos deuses, o portão sagrado, estava mais uma vez sendo cobiçado por outra pessoa. Esta também era a forma de Arthur de se punir por se opor aos infames deuses. Como humano, o rei afundou na escuridão bem diante do limiar do portão sagrado. Lá dentro, Arthur encontrou Loki novamente. Loki veio em parte para lembrar Arthur dos sacrifícios inúteis de seus camaradas e também para gradualmente quebrar a vontade de Arthur, tornando mais fácil para Loki controlá-lo. Enquanto isso, a cidade havia imposto um toque de recolher, proibindo as pessoas de sair de suas casas sem uma razão urgente. A cidade alegou que era devido a um erro no sistema para evitar alarmar os cidadãos, mas na realidade, as coisas estavam muito piores. Oz foi convocado pelos membros do Alto Conselho para um interrogatório. Oz acreditava que o plano de Arthur de destruir o portão sagrado era um golpe contra o Conselho, então decidiu punir Arthur em nome deles. No entanto, a decisão de Oz de invocar os deuses do norte não foi aceita pelo Conselho. Oz argumentou que foi porque Loki também estava envolvido que ele ousou invocá-los. O Conselho havia se tornado impaciente com Oz e queria convocar Loki para interrogatório. Assim que mencionaram seu nome, Loki apareceu. Ele confirmou que a rebelião de Arthur era verdadeira e que ele havia cuidado de Arthur e eliminado todos os seus aliados. Após a reunião, Oz confrontou Loki sobre as mortes de todos os envolvidos. Loki, sendo verdadeiro ou não, comentou que como ambos estavam no mesmo barco, ele colocou a culpa em Oz por ter chamado os deuses do norte, o que levou às mortes. Oz estava desesperado, pois o plano original entre eles não era para seguir esse caminho. Quanto aos aventureiros, como estavam ligados a Arthur, precisavam se esconder por um tempo. Os espíritos estavam se encontrando secretamente com eles. Os espíritos relataram que o conselho não tinha feito nenhum movimento ainda.
mas estava cauteloso com os aventureiros. O espírito da água conseguiu entrar sorrateiramente com alguns remédios e roupas para eles antes de sair para evitar suspeitas. Quando os espíritos partiram, foi revelado que o local onde o grupo de Hayato estava escondido era, na verdade, a casa do Papai Noel. Revisando a situação atual, o conselho ainda não havia tomado uma decisão. Ginji acreditava que o assassinato de Lance por Arthur foi um ato de traição. Midori e Akane tinham certeza de que Arthur não era responsável, e que devia ter sido ou Uchiha ou Loki quem o controlou. Ginji estava grato por Papai Noel ter salvado sua equipe, mas o fato de Papai Noel ser amigo de um traidor tornava difícil para Ginji confiar nele. Papai Noel então perguntou a Ginji se ele sabia por que estava lá quando seu grupo estava em perigo. Era porque ele havia prometido a Arthur salvar as crianças. Do lado de Loki, ele foi ao laboratório e instruiu todos a se prepararem porque uma grande tragédia estava prestes a ocorrer. Desta vez, Loki até convidou o autor da tragédia, o poeta de Avon, Shakespeare, para se juntar. Enquanto isso, Oz ainda estava agonizando pelo fato de ter indiretamente causado a morte de muitas crianças. Alguém veio trazer-lhe água e reconheceu Midori. Mais tarde naquela noite, Papai Noel compartilhou com o grupo de Hayato a verdade sobre o Natal Azul, que o conselho havia mantido em segredo. Ele também revelou informações sobre a morte do pai de Akane e onde o amigo de Midori estava hospedado. O conselho também guardou esses segredos. Todos ficaram muito chateados ao ouvir isso. Papai Noel não sabia muito, mas sabia que Loki tinha ajudado o conselho a encobrir esses eventos. Após o incidente do Natal Azul, Papai Noel monitorou Loki secretamente. O deus trapaceiro havia manipulado o conselho e o Papai Noel acreditava que seu motivo era abrir o portão sagrado e recriar o mundo. Loki não ganharia nada fazendo isso, mas a essência de um deus permanecia. Ele gostava de ver todos brigando pelo portão sagrado. O erro do Papai Noel foi contar a verdade a Arthur, então agora ele havia decidido arriscar tudo para destruir o portão sagrado. Papai Noel havia feito planos para resgatar Arthur, mas sozinho ele não conseguia fazer muito, por isso precisava da ajuda da geração mais jovem. Isso era essencialmente enviar eles para a morte. No entanto, o Santa acreditava que Arthur tinha um motivo para escolher esse grupo, e havia lógica por trás disso. Naquela noite, Hayato estava imerso em seus pensamentos quando o garoto apareceu novamente, apontando as falhas de Hayato. Hayato tinha sido indeciso em seus pensamentos e não tinha tomado nenhuma decisão. O menino perguntou-lhe mais uma vez se ele queria mudar o futuro ou o passado. Hayato refletiu que não queria mudar nenhum dos dois. Quando o garoto desapareceu, Ginji veio ver Hayato e assim que o grupo se reuniu, a equipe de Ginji decidiu retornar à academia. Eles ainda acreditavam que Arthur era um traidor e não confiavam nas palavras do Papai Noel. Ginji queria confirmar algumas coisas antes de decidir. Em contraste, Akane optou por retornar ao portão sagrado. Além de querer saber a verdade sobre a morte de seu pai, ele queria salvar Arthur e evitar que as mortes de todos fossem em vão. Claro, Hayato e Midori decidiram ir com Akane. Assim os dois grupos se separaram. De volta à academia, o grupo de Ginji foi interrogado. Eles tinham acusado outros de traição, mas traíram a localização de Hayato para Loki. No entanto, quando chegaram, não estava lá. Na verdade, o Papai Noel havia planejado com antecedência. Ele usou um feitiço para confundir suas memórias, pregando-lhes uma peça, mas Ginji ainda não tinha desistido. Quando voltaram para a academia, esse cara espalhou notícias falsas para os espíritos, afirmando que o grupo de Arthur havia sido descoberto por Loki e que os espíritos precisavam resgatá-los. Os espíritos acreditaram nisso e se apressaram para verificar, o que expôs a localização deles. Imediatamente uma zona foi criada, e fora do edifício uma série de motoristas estava esperando pelo grupo de Hayato. Papai Noel os aconselhou a voltar para a academia para evitar envolvê-lo, mas claro, eles se recusaram. Uma vez que você se comprometeu com algo, deve seguir em frente, então todos os três decidiram ficar e ajudar o Papai Noel. No entanto, Papai Noel insistiu que lidaria com as coisas sozinho. Ele pegou um taco de beisebol e saiu para lutar. Quando ele balançou o bastão, ocorreu uma explosão. Enquanto isso, o grupo de Hayato escapou por um túnel subterrâneo escondido. De repente, eles foram transportados e separados dos espíritos. Foi Loki quem pediu a Shakespeare para continuar a história, e o grupo de Hayato estava agora em outro mundo. Eles tinham que fugir dos motoristas enquanto eram zombados por Loki. Um buraco negro apareceu, fazendo com que os três caíssem numa armadilha. Agora estavam em um palco.
Akane tentou sair, mas foi impedida por uma parede ilusória. Loki pediu a Shakespeare que preparasse algumas peças para entreter o grupo de Hayato. Imediatamente, Shakespeare conjurou Hamlet, Macbeth e Otelo, estrelas de seu grupo de teatro. Loki queria que Shakespeare adicionasse um pouco mais de inovação, e enquanto Shakespeare começava a escrever, a primeira peça era sobre uma garota com um coração ardente chamada Akane. A segunda peça era sobre alguém que tentou assassinar um rei, mas falhou e foi capturado, Midori. A última era uma versão masculina de Cinderela, Hayato, bonito mas miserável. Shakespeare ficou cada vez mais animado enquanto escrevia. Akane foi forçada a se apresentar, o que fez todos rirem descontroladamente. Então Otelo apareceu no papel do pai. Ele vendeu Akane para um grupo de nobres, e sempre que ela não conseguia agradá-los, era pisoteada. Midori ainda estava na prisão aguardando a execução, enquanto Hayato, doente, não podia fazer nada. De volta a Akane. Um dia ela recebeu uma carta que mudou sua vida, um convite para um banquete onde o príncipe escolheria sua esposa. Akane estava ao mesmo tempo feliz e triste porque, com suas roupas esfarrapadas, não tinha um traje adequado para o banquete. Então, Otelo apareceu como o mago. Loki achou essa parte chata e queria que Shakespeare pensasse em algo melhor. Enquanto ela estava pensativa, as luzes no palco de repente se apagaram e uma voz familiar veio do mago. Ele disse que estava feliz por encontrar seu filho novamente. A cena mudou para o banquete, e enquanto dançava, Akane percebeu que a pessoa era seu pai. Enquanto isso, Midori tinha escapado da prisão e voltou para encontrar sua querida amiga. Aproveitando o momento enquanto Shakespeare e Loki conversavam, o pai de Akane a puxou para longe. Shakespeare então concebeu uma nova peça. Nela, Akane estaria nos braços de Otelo, Midori fugiria com Macbeth, e Hayato seguraria as mãos de Hamlet. No final, todos eles morreriam. Na cena de Hayato, a última folha estava prestes a cair. Enquanto Hayato estava morrendo, várias imagens de sua família passaram diante dele. De repente, sua doença desapareceu. Ele pulou da cama e saiu correndo. Quanto a Akane, seu pai a levou a um lugar onde Loki não poderia intervir. A primeira coisa que Akane fez ao encontrar seu pai não foi abraçá-lo, mas socá-lo de frustração. Ela o culpou por fingir sua morte, o que causou muita dor à sua mãe. Ele só podia se desculpar, e então ele queria jogar bola com ele como faziam antes. Enquanto isso, enquanto Midori corria, ouviu sua querida amiga chamando-a e voltou ao passado. Desta vez, Midori correu atrás e alcançou sua amiga. Ambas ficaram muito felizes por se reencontrarem. Midori prometeu não deixar sua amiga novamente. Então eles foram juntos ao festival de verão mais uma vez. Finalmente, Hayato voltou para sua antiga casa, onde seu irmão mais novo apareceu. Seu irmão mais novo começou a mostrar arrependimento por ter saído naquela época. Ele pediu desculpas por não ter impedido seus pais de abusarem de Hayato e desejou poder voltar atrás para ajudá-lo. Hayato começou a sentir que algo estava errado. O irmão mais novo que ele tinha visto antes não era assim. Ele havia sido frio e indiferente e costumava menosprezá-lo. Agora ele estava falando palavras doces, e Hayato imediatamente percebeu que isso ainda fazia parte de um jogo. Do lado de Akane, enquanto jogava Cat com seu pai, ele continuou falando sobre quanto se arrependia de ter abandonado tanto ele quanto sua mãe e como seu sonho era viver feliz com os dois. Akane percebeu que o homem na sua frente não era o pai que ele admirava. Ele não era do tipo que desistia dos seus sonhos desse jeito. A peça tinha falhado, e o pai de Akane era na verdade Otelo. Quanto a Hayato, ele era Hamlet. Finalmente, Midori percebeu que o amigo à sua frente era falso. Quando ela perguntou sobre o chaveiro da amizade que as duas compartilhavam, a amiga não sabia nada sobre isso, revelando que esta era Macbeth. Todos os três haviam falhado em suas missões. Shakespeare ficou surpreso com esse resultado, mas Loki não viu problema nisso. Ele acreditava que não eram os atores que faziam uma grande peça, mas os próprios personagens que criavam a história. A peça terminou temporariamente aqui, e Loki disse a Shakespeare para descansar um pouco antes de preparar a próxima peça. O grupo de Hayato foi mais uma vez transportado para um espaço diferente. Desta vez, Hayato foi levado ao campo de batalha anterior. Um jovem apareceu e instou Hayato a sair antes que os deuses do norte chegassem. Enquanto isso, Akane chegou a um lugar cercado por muitos tanques. Depois de caminhar por um tempo, os motoristas apareceram para persegui-lo. Quando ficou encurralado, uma rajada de fogo varreu e afastou os motoristas. Outra figura paterna apareceu.
Claro, depois de tudo o que aconteceu, Akane não acreditava que este fosse seu verdadeiro pai. Vendo isso, a figura paterna mostrou alguns movimentos para ele, até revelando segredos como Akane costumava ter medo do escuro e chorava muito quando era pequeno. Ao ouvir isso, Akane começou a acreditar ligeiramente. Ele o aconselhou a retornar em breve e disse que negociaria com o conselho. Ao perceber que seu pai estava envolvido com o conselho, Akane o questionou. Seu pai admitiu que o conselho havia lidado com Arthur e sua equipe, e ele próprio estava envolvido nisso. Ele explicou que o mundo havia mudado por causa do portão divino, e muitas vidas foram perdidas por causa disso. No entanto, os humanos já não conseguiriam manter o equilíbrio sem o portão divino. Sua equipe estava pesquisando a Divine Gate para entendê-la. Os drivers que Akane usava e a habilidade de criação de zonas vieram dessa pesquisa. Matar os drivers para salvar mais pessoas era a coisa certa a se fazer. A imagem do grande pai de Akane desapareceu completamente. Duas ideologias opostas começaram a colidir. Enquanto isso, Midori foi levada a uma ruína. Enquanto caminhava, ela ouviu uma explosão nas proximidades e foi verificar. Por acaso, encontrou sua velha amiga, que ficou muito feliz em ver Midori, mas Midori estava agora muito cautelosa sobre ser enganada. Vendo isso, sua amiga trocou alguns movimentos de artes marciais com Midori. Os espíritos tinham aparecido do lado de fora da torre, sentindo o grupo de Ayato e se movendo para dentro. Loki então apareceu na mente de Arthur e mostrou-lhe toda a progressão. Loki disse que se as crianças tivessem sucesso, ainda haveria os deuses do norte para detê-las. Arthur riu, dizendo que se isso acontecesse, o plano de Loki falharia. Loki não se importou, no entanto. Ele planejava usar o grupo de Ayato para reiniciar o mundo. No entanto, neste momento, apenas um deles possuía a chave do portão, e os outros dois teriam que experimentar um sentimento chamado desespero para obter a chave. Quanto ao amigo deles, aquele com os pulmões doentes, o conselho o havia convocado. Eles não o questionaram. Em vez disso, disseram que não confiavam mais em Loki e que Oz era inútil. A única esperança deles agora era Ginji. O conselho explicou que tanto o mundo celestial quanto o mundo demoníaco estavam tomando medidas separadas. Neste momento, apenas Ginji poderia alcançar o portão divino porque seus amigos não o acompanhariam mais. Hikari já tinha sido levado de volta pelas pessoas do mundo celestial e Yukari tinha sido encontrada pelas pessoas do mundo demoníaco. Papai Noel parecia ter encontrado o que precisava, mas um deus o encontrou primeiro. De volta a Midori, depois de mostrar alguns movimentos, sua amiga tirou o chaveiro da amizade. Só agora Midori a reconheceu. No entanto, essa amiga havia mudado. Ela tinha refletido bastante sobre as palavras passadas de Midori e agora tinha novos companheiros de equipe. Ela até tinha um novo nome, Dorothy. Ainda assim, Midori sentiu arrependimento pelo que havia dito naquela época. Dorothy rapidamente a tranquilizou. Enquanto as duas conversavam, um deus do norte chegou. Midori disse a Dorothy para ir embora porque este era seu próprio desafio. Ela então correu para atrair o deus atrás dela. O mesmo aconteceu do lado da Akane. Um deus interveio na batalha entre Akane e seu pai. O pai de Akane ordenou que os motoristas afastassem Akane e ele continuou usando o motorista restante para formar um braço gigante, que usou para agarrar o deus. Depois de algumas tentativas de desviar, o deus foi capturado. No entanto, isso não foi suficiente para derrotar um deus. O deus quebrou o braço e avançou contra o pai de Akane, esfaqueando-o. O pai então abraçou o deus e mais uma vez se desculpou com Akane e sua mãe antes de se sacrificar junto com o deus. Enquanto isso, Midori havia sido encurralada. O deus lançou uma lança em sua direção, mas Dorothy pulou para protegê-la e a empurrou para um barranco. Dorothy pereceu no processo. Os companheiros de equipe de Dorothy eram ninguém menos que Oz, e ambas as crianças restantes experimentaram o desespero para obter a chave. Quanto a Ayato, o menino o levou ao portão divino. O espírito da água também chegou ao local dele e descobriu-se que o espírito da água tinha visto o garoto há muito tempo. Os três continuaram seu caminho. Depois de atravessar o próximo portal, eles foram confrontados pelo irmãozinho problemático de Ayato. Enquanto isso, Akane e Midori ainda estavam em choque pelas mortes de seus entes queridos quando encontraram o garoto. Ele disse a eles que estavam prestes a experimentar um desespero ainda maior do que o que tinham acabado de passar. Depois que o irmãozinho de Ayato matou os pais deles, Ayato assumiu o peso da culpa do irmão.
Tudo o que restava no coração de Hayato era arrependimento e desespero. O menino convidou os dois para o Divine Gate com ele. Do lado de Hayato, os dois irmãos compartilharam um momento de lembrança. No passado, seus pais tinham sido muito rigorosos com eles. Uma vez, quando o irmão mais novo fez algo errado, ele foi amarrado a uma árvore na chuva. Hayato não podia fazer nada além de se desculpar. Pelo contrário, quando Hayato foi amarrado, o irmão mais novo ficou profundamente chateado porque não podia fazer nada. Eventualmente, Hayato fez de tudo para proteger seu irmão mais novo. Ele começou a se opor deliberadamente aos pais, fazendo qualquer coisa para irritá-los. O irmão mais novo logo percebeu o quanto Hayato era forte. Ele sabia que Hayato tinha visto o portão divino quando era jovem, porque apenas aqueles suficientemente fortes e com força de vontade conseguiam suportar ver o portão. Certa vez, não aguentando mais, o irmão mais novo incendiou a casa deles. É claro que, quando seus pais descobriram, Hayato assumiu a culpa por seu irmão mais novo. No entanto, o irmão mais novo achava que as ações de Hayato só o faziam sofrer mais. Antes de agredir os pais, ele abordou Hayato primeiro. Ele queria atingir Hayato primeiro, mas parou quando viu o olhar sem vida de Hayato. Ele correu para fora e viu o Divine Gate. O irmão mais novo acreditava que o olhar sem vida de Hayato era um sinal de que ele estava o menosprezando. Ele achava que Hayato era um hipócrita. Porque Hayato não fugiu com ele naquela época e, em vez disso, escolheu suportar toda a culpa sozinho. A escuridão inconsciente do irmão mais novo, cheia de confusão e emaranhados, ficou mais forte, gradualmente tomando conta da consciência inocente que antes admirava seu irmão mais velho, transformando essa admiração em escuridão. A razão pela qual Hayato não escolheu partir foi porque ele acreditava que um dia ambos voltariam para aquecer a família a que pertenciam. Os pais de Hayato sempre amaram os dois irmãos. Era apenas que o método deles de criá-los era muito rígido. A mãe deles frequentemente cuidava de Hayato e assim ele sempre ansiava por uma família feliz. No entanto, o irmão mais novo não conseguia aceitar essa família falsa. Quando palavras de fracasso eram ditas, a violência tomava seu lugar. O irmão mais novo invocou duas espadas e avançou contra Hayato com elas, mas Hayato ainda não queria machucá-lo. Hayato se esquivou e tentou convencer seu irmão mais novo. O espírito da água sentiu simpatia por Hayato ao descobrir a verdade. O menino apareceu e disse ao espírito da água que tinha uma maneira de ajudar Hayato. Do lado de fora, os deuses tinham se reunido para eliminar Hayato, mas Oz ficou no caminho deles. Ele lamentava profundamente a morte de Dorothy e agora se levantaria contra todos os deuses. Oz convocou um dragão que soprou todos para trás. Enquanto isso, Hayato, incapaz de persuadir seu irmão mais novo, relutantemente desembainhou sua espada para lutar. No entanto, ele deixou seu irmão mais novo atacar primeiro e logo foi encurralado. Justamente quando o irmão mais novo ia atacar Hayato, o espírito da água interveio e recebeu o golpe. Como prometido, o espírito da água ajudou Hayato desta vez. O irmão mais novo tentou matar a fada da água, mas Hayato, em transe, liberou uma explosão de poder e atacou seu irmão mais novo. O irmão mais novo, sentindo a intenção assassina de seu irmão mais velho, sentiu alegria. Tendo obtido o que queria, ele foi embora, dizendo a Hayato que se encontrariam novamente para outra batalha. Os espíritos e o grupo de Akane chegaram e os espíritos disseram ao espírito da água para deixá-los assumir. A tarefa deles era passar pelo portão divino. Quando eles entraram no portão, encontraram o garoto novamente, e esta era a verdadeira forma do portão divino. O menino revelou que ele era a chave para o portão divino, e agora os três só precisavam atravessá-lo para que todas as suas perguntas fossem respondidas. Cada uma das três crianças tinha seu próprio desejo, e eles avançaram juntos pelo portão. Enquanto isso, Papai Noel havia chegado ao topo da torre para encontrar Arthur. Loki atacou primeiro, mas foi contrariado por Noel. Ele estava determinado a recuperar a liberdade de Arthur, que havia sido roubada por Loki. Enquanto lutava contra Loki, Noel conseguiu se aproximar de Arthur e foi esfaqueado por ele, mas esse era o plano de Noel o tempo todo. Ele usou seu poder para entrar na mente de Arthur. Noel trouxe a peça restante da coroa para Arthur, mas Arthur decidiu carregar o fardo sozinho. Ele retirou a espada do corpo de Noel e o trouxe de volta ao presente. Loki havia colocado a coroa em Arthur. Quanto ao grupo de Hayato, a chave convidou os três a avançarem. Eles tinham a escolha de mudar o futuro reescrevendo o passado ou alterar o passado mudando o futuro. A decisão era deles. Eles tinham o poder de escolher seu destino. Quando os três estavam prestes a avançar, foram confrontados pelos deuses.
Todos tiveram seus dispositivos destruídos e estavam exaustos. Oz ficou sozinho contra todos os deuses. Os deuses se recusavam a permitir que os humanos profanassem o portal divino. A chave apareceu e afastou os deuses. Os deuses acreditavam que os humanos não podiam controlar o poder de mudar o destino. A ordem colapsaria e o mundo seria submerso em caos. A chave refutou isso, afirmando que se os próprios deuses podiam cometer erros, então os humanos tinham o direito de escolher seu próprio destino. No entanto, os deuses haviam tirado sua liberdade. Os deuses argumentaram que tinham dado vida aos humanos. A chave disse ao grupo de Ayato para seguir em frente, pois ela lidaria com as coisas. Aqui, a chave se transformou em um gigante, afirmando que, embora os humanos não fossem seus aliados, os deuses também não eram. Portanto, os humanos deveriam poder decidir seu próprio destino. Todos aqui já tinham tomado suas decisões e suas verdadeiras emoções os tinham trazido até aqui. Alguns haviam suportado grande dor, apenas para perceber que este mundo não precisava de deuses. Outros haviam passado o tempo procurando pelo Pai, apenas para encontrá-lo, e em seguida ter os deuses o levando embora. E alguns apenas procuravam encontrar seu melhor amigo, nunca parando sua busca. Todos eles guardavam ódio pelos deuses e se uniram contra o que consideravam a autoridade máxima. Os humanos não eram fortes, mas desejavam com todo o coração, e foi por isso que a chave estava do lado deles. Expulsou os deuses do portão divino e agora ninguém podia detê-los. Uma escadaria apareceu e só precisavam subir para alcançar seu objetivo. Naquele momento, o irmãozinho problemático apareceu. Jinji acreditava que o Divine Gate não era destinado ao uso pessoal. Os governantes do mundo deveriam usar o portão para governar o mundo. Se o grupo de Ayato passasse, o conselho desapareceria junto com a ordem do mundo. Este mundo era inerentemente injusto e não importa quão justo alguém vivesse, ainda assim seguia em uma direção imprevisível. Não importava o quanto se trabalhasse, ainda seria impossível conseguir tudo. No final, apenas os escolhidos governariam o mundo. Mas era exatamente por isso que eles precisavam do conselho para manter o caos do mundo normal. A chave respondeu dizendo que era exatamente por isso que eles buscavam mudá-lo. Claro, a reconstrução não era apenas sobre satisfazer desejos. Também poderia destruir o mundo que os deuses haviam criado. O grupo de Ayato poderia controlar o mundo como desejassem e se tornar como deuses. No entanto, havia algumas coisas a considerar. Tudo seria exatamente como desejavam, e eles poderiam governar o mundo. Ayato acreditava que a maioria dos desejos nunca se realizava, por isso ele viveu uma vida em que desistiu de tudo. Mas Arthur havia dito uma vez que as pessoas se tornam mais fortes quando têm algo mais importante do que elas mesmas. Ayato havia mudado após conhecer seus amigos, e agora ele acreditava que o que queria fazer era mais importante do que seus desejos passados. Mesmo que os humanos dependam do poder dos deuses, eles não mudarão. Cabe aos humanos mudarem a si mesmos. Tanto Akane quanto Midori concordaram com a visão de Ayato. Ao ouvir isso, Jinji também decidiu ir embora, pois parecia ser o que ele queria ouvir. O grupo de Ayato decidiu não passar pelo portão divino. Eles não mudariam o mundo para seu próprio benefício. Ayato também agradeceu a chave por sempre estar ao seu lado e ajudá-lo. A chave ficou satisfeita e foi embora. Assim que o portão divino desapareceu, Loki apareceu novamente. Inesperadamente, Arthur brandiu sua espada e destruiu completamente a torre, destruindo o caminho que levava ao portão divino. Arthur partiu com Loki. O grupo de Ayato e os espíritos sobreviveram ao colapso. Para sua surpresa, Lance ainda estava vivo. Ele informou que todos tinham sido ressuscitados pelo poder de alguém. Desta vez, eles iriam partir, mas da próxima vez iriam salvar Arthur. Jinji voltou para relatar ao conselho. Hikari tornou-se a rainha do reino celestial e Yukari tornou-se a rainha do reino dos demônios. A equipe de Arthur treinou Akane e Midori entregou a Oz a relíquia restante de Dorothy. Ayato passou um tempo brincando com a fada da água. Os créditos finais rolaram e esse foi o fim do filme. Adeus.